Em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do primeiro período de 2016 da 12ª legislatura. Em votação, a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Justifique que nesse ato a ausência do vereador GG, em razão de estar na festa de Santo Antônio. Inclusive, a nossa sessão um pouco mais reduzida hoje, peço aos senhores vereadores brevidade e sem uso da palavra, em razão da visita do Padre Antônio Maria, que me será realizada às 8 horas. Solicito a leitura do espinal do dia. Esta reunião, 18ª reunião ordinária do dia 7 de junho de 2016, terça-feira. Estamos ao vivo pelo site www.câmarapicarras.sc.gov.br/vereadores. Temos um convite, temos a honra de convidá-lo para participar da abertura oficial da 5ª Mostra de Cinema Infantil de Balneário Pissarras, que acontecerá no dia 6 de junho, a partir das 9h30 no Centro Cultural Luiz Teles. Feira Interdisciplinar da Escola de São Brás, dia 8 de junho de 2016. Horário matutino a partir das 8h30 às 11 horas e horário vespertino a partir das 13h30 e às 16 horas. Local Escola de São Brás. Projeto de Lei número 21/2016 altera a redação da Lei Municipal de número 555/2016 de 13 de abril de 2016 e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 12 da Lei Municipal número 555/2016 de 13 de abril de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido no parágrafo 2º. Artigo 12. Aos residentes médicos R1, primeiro ano de especialização, e R2, segundo ano de especialização, será concedida bolsa paga pelo município de Balneário Pissarras através da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde, consoante as características peculiares a cada convênio, seguindo seus critérios abaixo elencados. Primeiro, convênio com a Univale, Universidade do Vale Itajaí, e demais instituições do ensino superior, públicas ou privadas, bolsa no valor de até R$ 7.000 mensais. Segundo, convênio com o Departamento do Governo do Estado de Santa Catarina ou com a União, bolsa no valor de até R$ 2.000 mensais. Parágrafo 1º. A bolsa paga pelo município servirá como complementação aos valores que os residentes médicos recebem no Ministério da Educação e da Saúde, almejando-se, com a medida, o auxílio do custeio da alimentação e da moradia dos bolsistas. Parágrafo 2º. A diferença dos valores elencados no inciso 1º e 2º se dá em virtude da natureza do convênio a ser firmado pelo município com a respectiva instituição do ensino superior ou departamento do governo estadual ou federal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pissarras, 2 de junho de 2016, Leonel José Martins, Prefeito Municipal. Moção de aplauso e congratulações. A Câmara Municipal de Balneário Pissarras, por intermédio do senhor vereador Maurício Cash, do PP, manifesta votos de aplausos e congratulações ao jovem Alexandre Menezes dos Santos pelo seu desempenho na modalidade esportiva do surf bodyboard, levando o nome do nosso município em todos os cantos da nossa região. Alexandre Menezes dos Santos nasceu em 27 de fevereiro de 1976, no estado do Rio de Janeiro. Mudou-se para Balneário Pissarras ainda jovem, com 12 anos de idade. Pissarrense de coração, iniciou no surf com 17 anos de idade, onde praticava o mesmo na praia central de Balneário Pissarras, filiado à FECAP, Federação Catarinense de Bodyboarding.
Desde 1998, como todo atleta, começou nas categorias de base como iniciante, passando pelo amador em 2002, se profissionalizou. Trouxe para o nosso município resultados importantes com destaque na mídia impressa, digital, eletrônica e radiofônica. E nesses 23 anos de surf sempre representou nossa cidade e esteve entre os melhores do estado, onde atualmente mantém a briga pelo título estadual de 2016. Além de ser um grande atleta, também atua como guarda-vidas há 10 anos em nosso município. O comprometimento com a profissão já lhe rendeu muitas homenagens, e a mais recente em 13 de maio de 2016, onde recebeu das mãos do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, do coronel Onir Mocelin, homenagem como destaque entre o guarda-vida do 7º Batalhão da Operação Veraneio 2015-2016. Ele é campeão do circuito da Cidade de Penha em 94-95, campeão do circuito Cidade de Penha em 97, campeão catarinense iniciante de 1999, primeiro colocado no Surf Treino em Navegantes 2001, semifinalista, quinto colocado na 7ª etapa do Circuito Brasileiro 2002, top do Circuito Catarinense Profissional 2003, top no Circuito Catarinense Profissional 2004, top no Circuito Catarinense 2005, vice-campeão da Nova Skin Beach Games 2005, 13º colocado no ranking final do Sul Brasileiro 2005, terceiro colocado na primeira etapa do Circuito Catarinense 2008, segundo colocado na terceira etapa do Circuito Catarinense 2008, segundo colocado na primeira etapa do Circuito Catarinense 2010, terceiro colocado na quinta etapa do Circuito Catarinense 2011, segundo colocado na primeira etapa do Circuito Catarinense 2012, quarto colocado na segunda etapa 2012, campeão da segunda etapa do Circuito Paranaense 2012, quarto colocado na etapa catarinense 2012, campeão catarinense 2013, campeão da primeira etapa do Circuito Paranaense Bodyboard 2013, terceiro colocado na terceira etapa do circuito, vice-campeão catarinense 2015, 16 e quarto lugar na terceira etapa do circuito catarinense em Laguna. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em valorizar todo o empenho e dedicação do jovem Alexandre Menezes dos Santos na prática esportiva. E através dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância dessa conquista, que tanto irá favorecer e estimular o desenvolvimento dos nossos jovens, por ser um exemplo para todos aqueles que lutam por uma oportunidade e uma melhor qualidade de vida na sociedade. Por ser um exemplo para todos que fazem o nosso município, é que merece homenageado o nosso aplauso e as nossas sinceras homenagens por todas as suas conquistas. Parabéns por todo o empenho e dedicação do profícuo desempenho de suas práticas esportivas. De teor desse ciência aos homenageados. Sala das Sessões, 3 de junho de 2016, Maurício Cash, vereador do PP. Requerimento número 105/2016, da vereadora Marli Dulcineia da Silva Santana, requer que seja enviado o ofício ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, para que, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, seja viabilizada a criação de implantação do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar em Balneário Pissarras. Requerimento número 106/2016, firmado por todos os vereadores, que requer, após ouvir o douto plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja viabilizada a alteração da Lei Complementar 19/2015 e anexo 1, corrigindo o vencimento para o cargo de contador da Prefeitura Municipal. Espera-se com esta norma o aumento de vencimentos dos contadores, muito defasados, com a responsabilidade do cargo preenchido por profissionais formados em ciências contábeis, e assim almejando o cumprimento do princípio da eficiência do serviço público. Indicação número 438/2016, do vereador Leandro Resch. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, para que seja colocado lombadas em toda a extensão da Rua Ilhota e Santa Luzia, em virtude da alta velocidade com que passam os veículos, podendo ocasionar acidentes graves com as crianças do local. Senhor presidente, é o que tínhamos para hoje. Obrigado, senhor Marcos. Só vou pedir aos senhores vereadores, se caso haja, a nossa sessão solene foi marcada para o dia 1º de julho, no Yacht Clube, às 19 horas. Então, alguém ainda que faça alguma homenagem, em razão até do tempo de confecção de medalha e a própria organização. Então, o mais rápido possível para que a gente possa... Eu sou presidente, eu vou fazer. Perfeito. Passa a comissão
permanente a moção 02/2016. Será enviada ao Executivo a indicação 438. Matéria do ordem do dia. Em discussão, regime de urgência especial, projeto de lei 21/2016, altera a redação da lei municipal 555/2016. Eu sei que essa matéria chegou um pouco rápida, passamos um pouquinho à tarde, na adiantada da hora, para o vereador Maurício, e o regime especial para ser votado nessa sessão o regime. Caso não passe o regime especial, duas votações mais diante da urgência, em razão do pagamento dos bolsistas na área da saúde, em razão até do próprio corte do governo estadual, mais de 40% em razão dos repasses, achei por bem pedir aos senhores vereadores a urgência nessa matéria. Senhor presidente, vereadores, senhores vereadores, servidores, senhoras e senhores aqui presentes e que nos assistem via internet. Esse projeto de lei altera o artigo 12 da lei que já foi aprovada aqui em abril desse ano e que nós autorizamos o município a firmar convênio com a Univale e com a Universidade Federal para contratação de médicos residentes. Para a Univale é R$ 7.000 e para a Universidade Federal R$ 2.000 é a contribuição do município. E esses valores não mudam, permanece R$ 7.000 e permanece R$ 2.000. O que mudou no projeto de lei, lá no artigo 12 da redação anterior, no final do artigo 12 do CAPT, só que consoante as características peculiares a cada convênio, seguindo-se os critérios abaixo elencados, e que a redação anterior era consoante os critérios abaixo elencados, então houve uma complementação. E o inciso primeiro, que autorizamos o convênio com a Univale, tão somente com a Univale, veio esse projeto de lei agora ampliar, não somente com a Univale e demais instituições de ensino superior, públicas ou privadas. Ou seja, pode ser FURB, pode ser Unisul, não sei se a Unisul tem medicina, mas outras, não só Univale, mas outras universidades que têm esse curso de medicina. Então houve uma ampliação e o valor continua o mesmo, R$ 7.000. E no inciso segundo também, que dizia que era só o convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, o valor de R$ 2.000, permanece R$ 2.000, mas com a mudança na redação. Inciso segundo, então, convênio com o Departamento do Governo do Estado de Santa Catarina ou com a União. E aí entra também a Federal. Na verdade, ampliou ainda mais a possibilidade dessa contratação de médico residente. E também nós tínhamos só um parágrafo único no artigo 12, que falava sobre que a bolsa paga pelos municípios ele vai como complementação aos valores que os residentes médicos recebem do Ministério da Educação e da Saúde. Da Educação, está ali pelo menos. E houve então ampliação, daí o parágrafo primeiro, repete o que estava lá no parágrafo único, ampliando para almejando-se com a medida o auxílio do custeio de alimentação e de moradia dos bolsistas. E daí foi criado também o parágrafo segundo, dizendo que a diferença dos valores elencados no inciso primeiro e segundo, porque um é R$ 7.000, outro R$ 2.000, se dá em virtude da natureza do convênio a ser firmado pelo município com a respectiva instituição de ensino superior ou Departamento do Governo do Estado ou Federal. Ela é privada, a Univale, enquanto que a União já é pública. E também tem alguns do Governo do Estado também que é público. Então, basicamente é isso. Não há alteração com relação a valores, ampliou tão somente a possibilidade de firmar esse convênio não só com a Univale, não só com a Universidade Federal. Então a questão acho que é bem simples. Eu, vereador Francisco, que me questionou, eu não vejo problema nenhum de uma votação única nessa sessão, porque acho que não tem grandes dificuldades com relação ao entendimento desse projeto de lei. Em discussão, regime de urgência. Quero agradecer o vereador Maurício, que tão prontamente analisou bem esse projeto, para que dê a devida explicação, como cabe à comissão permanente, a nós todos os vereadores. Em discussão? Isso também, vereador, dá-se em virtude dos cortes feitos pelo governo federal, Estadual. No caso, o primeiro corte do governo federal, que cortou alguns... E o estadual também cortou para o município. 40% em relação à saúde. Houve corte dos gastos do governo federal, então para que permaneça, ampliar com outros setores.
Em votação, regime especial. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Suspende a sessão por 5 minutos para o parecer da comissão.
reaberta a sessão. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 001/2016, que altera artigos da lei complementar 119/2016, de 29 de fevereiro de 2016. Esse é aquele lá dos efetivos e dos comissionados, tirando dos comissionados a pedido, a orientação do Ministério Público. Já foi discutido muito na sessão passada e está em discussão na segunda votação. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. 2 votos contrários. Isso. 2 votos contrários. 3 votos contrários. 3 votos contrários e a ausência do vereador Gersino. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 21/2016 altera a redação da lei municipal 555/2016. Esse projeto que foi discutido agora, tão brilhantemente explicado pelo relator, vereador Maurício, que foi passado à comissão, e agora o parecer da comissão foi unanimidade. Em discussão esse projeto. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Gersino. Em discussão, requerimento 105/2016 da vereadora Marli. Requer seja enviado ofício excelentíssimo do senhor governador do Estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que seja viabilizada a criação e implantação do pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar em Balneário do Serras. Em discussão. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e as pessoas que estão aqui e quem está em casa nos assistindo. Na verdade, eu fiz esse requerimento para pedir esse pelotão da patrulha tática devido a esses acontecimentos de tanta violência que está acontecendo aqui no nosso município, né, tantos assaltos. Então, quem sabe a gente, reivindicando mais alguma coisa, esse patrulhamento tem em Navegantes, tem em Joinville, né? E quando acontece algum assalto, alguma coisa grande aqui, eles vêm de lá para ajudar, para acompanhar aqui, para solucionar o problema mais rápido, mas ainda dificulta um pouco, né, porque devido à distância até eles sair, então demora mais um pouco. Se a gente conseguir trazer esse patrulhamento para cá, a gente vai ter mais segurança e mais rapidez nos atendimentos, para que possa amenizar um pouco essa situação, né, que a demanda está muito grande. E tudo que a gente puder reivindicar e buscar e ver se a gente conseguir, não resta dúvida que a gente vai correr atrás. A gente não pode desanimar, não pode achar que não vai vir, né, que isso não podemos fazer isso, porque isso não é possível, mas tudo é possível, desde que a gente comece e busque, reivindique e continue insistindo, a gente vai conseguir, tenho certeza. Peço o apoio dos nobres vereadores, né, que apoiem nesse projeto, nesse requerimento, para que a gente possa mandar isso para lá para encaminhar para reivindicar a patrulha tática. Obrigado, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Gersino. Em discussão, requerimento 106/2016, firmado por todos os vereadores, solicitando seja alterada a Lei Complementar 19/2015 e anexo 1, corrigindo o vencimento para o cargo de contador da Prefeitura Municipal. Esse até foi muito discutido e foi até um requerimento firmado pelo vereador Júlio, se eu não me engano, né, vereador Júlio, na sessão passada. Em discussão. Senhor presidente, que a gente aprovou um projeto alterando os valores do vencimento do quase que assessor contábil, né? Então, equiparou com o contador da prefeitura. Só que, me parece que é 2 contadores só que tem na prefeitura, se não me engano. E a responsabilidade é muito maior desses contadores. Então, nada mais justo que altere o vencimento dos 2 contadores também. Então, por isso, esse requerimento, e agradeço os vereadores por ter assinado, e tomara que o prefeito se sensibilize com isso e mande um projeto para cá alterando os valores dos 2 contadores também funcionários da prefeitura. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou Tampa, né? Eu também sou a favor desse requerimento
que nada mais justo de que seja aumentado, né, o salário deles, porque o salário deles está muito baixo. E eles fazem um trabalho muito bem feito e merecem isso aí. Que seja feito esse aumento, é só 2 pessoas, né, então que seja feito esse aumento de salário. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, novo vereador Júlio, o vereadora Ziza, você sabe me dizer quem é o nome das 2 pessoas que são contadoras? Pois é, aí eu me admiro muito, porque se vai ter aumento só para as 2, e a Elisângela, não é contadora da prefeitura? Ela é contratada. Ah, bom. Aí a contratada ganha. E o nosso povinho da terra, mais uma vez, para trás. Por quê? Qual é a diferença entre as 2 contadoras do município que precisa receber um aumento? E por que aquela lá de fora não precisa ganhar um aumento? Será porque ela está ganhando bem mais do que as 2 do município? Sempre valorizando o que é de fora? Sempre valorizando o que não é da cidade? Aí é o que eu falei. Aí aquele dia, quando eu cobrei aqui, aí no outro dia tinha uma reunião aqui à tarde, não olharam nem para minha cara, porque estava tudo aqui presente, naquela prestação de conta aqui que teve à tarde no outro dia, na quinta. Por quê? Na verdade, a verdade dói. Porque quando foi para botar a cara aqui para defender o prefeito sobre aquele requerimento, que estava todo mundo aqui se explicando o porquê tinha tido um erro da conta lá, aí veio a dona Silvana, né, e os funcionários da prefeitura para defender o prefeito e a tese de que errar é humano, e foi ela que assumiu que ela que errou. Não foi a pessoa, a expert que veio de fora, tá, que errou. Foi a coitada da Silvana que errou e deve ter sido mais a menina ali que erraram, né? Agora, quando é para receber salário digno, aí a de fora está recebendo um salário digno. E as 2 nossas daqui, aí agora tem que pedir para que o prefeito mande um ofício, um projeto para a Câmara liberar para poder pagar mais para as nossas pessoas da nossa cidade. Quando é que o nosso povo da nossa cidade, já que tem pouco emprego, vai ficar com esses empregos que tem na prefeitura, não vão dar mais para esse pessoal de fora, e quando é que eu vou começar a valorizar o que é nosso e desvalorizar o que é dos outros? E eu sempre digo, o bom político, ele valoriza primeiro a sua rua, seu bairro, a sua cidade, para depois começar a valorizar a cidade dos outros, o estado e o Brasil, ou outro país, outra parte do mundo. Sempre se começa por casa. Então, valoriza o que é nosso, valoriza aqueles que carregaram a bandeira, valoriza aqueles que sempre tiveram, e que gasta, que compra, que consome aqui na cidade, né, que deixa os seus dividendos, que recebe e deixa no nosso comércio, para que a cidade caminhe. Agora, sempre é valorizado aquelas pessoas que, contratada, aí faz o serviço e leva o dinheiro para gastar lá em Itapema, ou Bombinhas. Vereadora Ademar, a senhora Rosângela também estava junto com a Silvana naquela tarde, as 2 vieram juntas. Sim, mas elas na vieram noite, no dia do requerimento certinho. que estava aqui, que a dona Silvana veio prestar conta aqui, a dona Elisângela não estava, ela estava à tarde na prestação da conta, e aonde, porque eu tinha falado o que falei, né, e a verdade dói, aí fizeram de conta que o vereador Ademar Galo nem estava aqui. Senhor presidente, esse requerimento é para alterar os valores dos contadores que estão na estrutura do município, né? Se contrata contador, advogado, engenheiro, ele contrata por quanto ele quer, ou não sei se tem um valor de mercado ou não, mas isso é de interesse dele. Eu quero que altere o dos funcionários de carreira do município, porque a responsabilidade vai cair sobre esses do município. Aqueles, o final do ano, eles vão embora. E esses vão continuar no município. Então, eu quero que altere, a gente está pedindo para o prefeito sensibilizar e alterar o dos funcionários de carreira. Se ele quiser contratar 10... Por isso que eu digo, que tem que começar a valorizar o que é nosso, porque o nosso fica. Né? Esse é o nosso pedido para o prefeito. Obrigado. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Gersino. Bem dito também que a valorização do profissional, como advogado, médico, contador, isso tem que ser feito. Né? É difícil tu achar bons profissionais hoje em concurso público quando se oferece um salário que não é digno até com a própria profissão. Comparado, que foi uma alvo de discussão, mas o nosso contador aqui é R$5.500, e ainda eu acho que é pouco. Um profissional que tem a responsabilidade de carregar uma câmara nas costas, ainda mais o carregar a contabilidade de uma prefeitura que tem tanta responsabilidade quanto.
Então, nada mais justo que foi muito bem lembrado pelo vereador Júlio, que foi feito em conjunto esse requerimento, aprovado por unanimidade. Quero dizer que a palavra fica suspensa hoje em razão da missa do Padre Antônio Maria, que se inicia, a presença na missa do Padre Antônio Maria, que se inicia às 20 horas. Lembrando aos senhores vereadores que vamos iniciar a votação da lei orgânica, e aí vou pedir para a comissão para a gente sentar e discutir como é que a gente vamos votar a lei orgânica, por capítulo, por título, para a próxima sessão iniciar, né? Então, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária dia 14 de junho. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado.